Olá, aluno, seja bem-vindo à nossa primeira aula da disciplina Gestão e Planejamento Financeiro Empresarial. Nossa aula de hoje é sobre uma breve introdução à administração financeira, onde será dividida em 3 tópicos: administração financeira nas empresas, integração dos conceitos contábeis com os conceitos financeiros e, por último, fluxo de operações e de fundos. Vamos então ao primeiro tópico, a administração financeira nas empresas. Para a administração financeira, o objetivo econômico das empresas é a maximização de seu valor de mercado, pois dessa forma estará sendo aumentada a riqueza de seus proprietários, que são os acionistas no caso de sociedades por ações e os sócios no caso de sociedades por cotas. Os proprietários de empresas privadas esperam que seu investimento produza um retorno compatível com o risco assumido, através da geração de resultados econômicos e financeiros, isto é, da geração de lucro e caixa, ambos adequados para o longo prazo. Na verdade, eles esperam que seja indefinidamente, pois o investimento em uma empresa é feito em caráter permanente. A geração de lucro e caixa é importante também para as empresas públicas, pois com o reinvestimento do lucro é possível realizar a melhoria e a expansão dos serviços prestados à sociedade. A geração permanente de lucro e caixa contribui para que a empresa cumpra sua função social, que é a geração e pagamento de impostos, treinamento e remuneração adequada dos seus empregados, investimentos na melhoria ambiental, entre outros. Do ponto de vista dos acionistas, uma empresa pode ser visualizada como um sistema que gera lucro e aumenta os recursos nela investidos. A empresa é um sistema aberto e dinâmico, representada por seus administradores, que são os diretores e gerentes, e os empregados em geral, que interagem com os agentes econômicos, que são clientes, fornecedores, governo, entre outros, dentro do ambiente em que a empresa está inserida, gerando os resultados econômicos e financeiros e remunerando os acionistas pelo investimento realizado. Em outras palavras, os acionistas investem dinheiro na empresa, essa, por sua vez, através da interação de seus administradores, gerentes e empregados com os agentes da localidade onde a empresa está instalada, busca gerar dinheiro para cumprir a sua função social e remunerar os próprios acionistas. As atividades de uma empresa podem ser agrupadas de acordo com a sua natureza, que são classificadas em operações, investimentos e financiamentos. As atividades de operações, também chamadas de atividades operacionais, existem em função do negócio da empresa e são executadas com a finalidade de proporcionar um retorno adequado para os investimentos feitos pelos seus proprietários. Essas atividades são representadas em contas integrantes da demonstração do resultado, que irão gerar lucro ou prejuízo operacional. Como exemplos, temos as compras de matérias-primas, vendas, salários, aluguéis e outras. Basicamente, as atividades operacionais relacionam-se com a compra e venda de mercadorias, compra de matérias-primas e sua transformação, venda de produtos, prestação de serviços, armazenagem e distribuição. As atividades auxiliares que dão suporte ao negócio da empresa, tais como planejamento estratégico, serviços jurídicos, publicidade e controles financeiros, também são consideradas atividades operacionais. Nas atividades de investimento são classificadas as atividades relativas a aplicações em caráter temporário ou permanente, para dar suporte a atividades operacionais. As atividades de investimentos correspondem às contas classificadas no balanço patrimonial, em investimentos temporários ou ativos permanentes, como, por exemplo, a compra de máquinas e ações de empresas controladas, ou em aplicações financeiras de curto e longo prazos. Já as atividades de financiamento refletem os efeitos das decisões tomadas sobre a forma de financiamento, tanto das atividades de operações quanto de investimentos. Elas estão classificadas em contas do passivo financeiro e no patrimônio líquido da empresa, como, por exemplo,
captação de empréstimos bancários, emissão de debêntures e a integralização de capital da própria empresa. De forma geral, as atividades empresariais que não sejam de investimentos ou financiamentos correspondem a atividades operacionais, isto é, são executadas em função do objetivo social da empresa e geram as receitas e despesas operacionais. É conveniente observar que, de acordo com a legislação societária, as receitas e despesas financeiras são consideradas operacionais. Porém, sob o aspecto gerencial, a sua classificação é mais apropriada como resultado de atividades não operacionais, porque elas são originadas das atividades de investimentos temporários e financiamentos. Em outras palavras, a legislação contábil classifica as receitas e despesas financeiras no grupo das despesas operacionais dentro da DRE. Porém, elas são originadas pela ação do gestor financeiro da empresa e não por ser proveniente das atividades operacionais. Por esse motivo é que, na visão financeira, elas não são classificadas como atividades operacionais. Seria o mesmo que pagar juros numa fatura que foi paga atrasada, gerando dessa forma uma despesa financeira, os juros, e dizer que se trata de uma despesa operacional, quando a sua geração foi proveniente do esquecimento do prazo pelo gestor. Como esta ação do gestor pode ser classificada como atividade operacional? Pense nisso. As receitas e despesas não operacionais são originadas das atividades extraordinárias ou eventuais, que não fazem parte das atividades normais da empresa. Como exemplo, podemos citar a venda de um ativo imobilizado ou a perda de um bem patrimonial por ocasião de algum sinistro. A provisão para imposto de renda e contribuição social sobre o lucro, bem como as participações e contribuições, são originadas de atividades operacionais e não operacionais. Por isso, são consideradas despesas sobre o lucro. No quadro a seguir, podemos verificar o relacionamento das atividades empresariais com a demonstração de resultado. A parte destacada na cor verde evidencia a receita bruta de vendas e as deduções de vendas que são provenientes das atividades comerciais, isto é, proveniente das vendas realizadas pela empresa. Na parte destacada em azul, temos o custo dos produtos vendidos e custo dos serviços prestados, que estão associados à produção ou execução de serviços. Abaixo, temos as despesas operacionais, que estão subdivididas em despesas de vendas, despesas gerais e administrativas, as quais são geradas pelas atividades comerciais, administrativas e as que dão suporte às atividades operacionais, mas que não se classificam como comerciais ou administrativas. Dando continuidade ao quadro, temos as receitas e despesas financeiras classificadas pela visão gerencial como atividades não operacionais e originadas por investimentos temporários e financiamentos. Temos também as receitas e despesas não operacionais provenientes das atividades extraordinárias e eventuais da empresa. Fechando o quadro, temos a provisão para imposto de renda e contribuição social, e logo abaixo as participações e contribuições que a empresa proporciona para seus administradores e empregados, ambas classificadas como despesas sobre o lucro. Lembrando que elas são originadas pelas atividades empresariais, porém não são classificadas como atividades operacionais ou não operacionais. Todas as atividades empresariais envolvem recursos e, portanto, deve ser conduzida para a obtenção de lucro. Diante disso, as funções típicas do administrador financeiro de uma empresa são análise, planejamento e controle financeiro, tomadas de decisões de investimento e tomadas de decisões de financiamento. A análise, planejamento e controle financeiro consiste em coordenar, monitorar e avaliar todas as atividades da empresa através de relatórios financeiros, bem como participar ativamente das decisões estratégicas para alavancar as operações da empresa.
As decisões de investimento dizem respeito à destinação dos recursos financeiros para aplicação em novos ativos correntes, também conhecidos como ativos circulantes, e ativos não correntes, conhecidos como ativos não circulantes, considerando-se a relação adequada de risco e retorno do capital investido. As decisões de financiamento são tomadas para captar recursos financeiros para financiar os ativos correntes e não correntes, considerando a combinação adequada de financiamento de curto e longo prazo e a estrutura de capital da empresa. O administrador financeiro recebe o apoio técnico de profissionais especializados em duas áreas, tesouraria e controladoria. Basicamente, o setor de tesouraria é responsável pelo planejamento, controle e movimentação de recursos financeiros, e o de controladoria é responsável pelo planejamento, controle e análise das operações e investimentos. Posso acrescentar ainda que o setor de tesouraria cuida dos aspectos que envolvem o capital de giro da empresa e, por isso, cuida do planejamento a curto prazo, enquanto a controladoria cuida dos aspectos financeiros de longo prazo, que é representado pelo orçamento de capital. Dando continuidade, vamos ao segundo tópico: integração dos conceitos contábeis com os conceitos financeiros. O ciclo operacional de uma empresa industrial inicia-se com a compra de matéria-prima e se encerra com o recebimento da venda do produto fabricado com esta matéria-prima. Durante esse período, ocorrem vários outros eventos que caracterizam o ciclo econômico e o ciclo financeiro. O ciclo operacional representa a soma do prazo de rotação dos estoques e o prazo de recebimento da venda, como veremos daqui a pouco. O ciclo econômico inicia-se com a compra da matéria-prima e encerra-se com a venda do produto fabricado. Caso ocorram desembolsos ou gastos antes da compra da matéria-prima, é nesse momento que se inicia o ciclo econômico. Da mesma forma, caso a empresa incorra em custos e despesas relacionadas com as operações após o recebimento da venda, o ciclo econômico se encerra após a ocorrência desses eventos. O ciclo financeiro tem seu início com o primeiro desembolso e termina, geralmente, com o recebimento da venda do produto fabricado com a matéria-prima adquirida no início do ciclo operacional. Caso haja pagamentos de custos e despesas após o recebimento da venda, é nesse momento que se encerra o ciclo financeiro. Para facilitar o seu entendimento, é só se lembrar que o ciclo econômico está associado com o fato gerador da operação, ou seja, com a compra da matéria-prima e a venda do produto acabado, sem necessariamente a empresa ter pago ou recebido dinheiro nessas transações. Já o ciclo financeiro, como o próprio nome diz, está associado às finanças da empresa, isto é, está associado com o dinheiro. Então, ele se inicia quando há o pagamento pela compra da matéria-prima e se encerra quando há o recebimento da venda do produto acabado. É só lembrar da saída ou entrada de dinheiro no caixa da empresa. Pagou? Sim. Então saiu dinheiro do caixa. Recebeu? Sim. Então entrou dinheiro no caixa. Simples assim. O ciclo financeiro pode ser calculado através dos prazos médios dos elementos que compõem o capital de giro. Prazo médio de permanência de estoques, também conhecido como prazo médio de estocagem, equivale ao estoque médio dividido pelo custo dos produtos vendidos, multiplicado por 360 dias. O prazo médio de contas a receber, também conhecido como prazo médio de recebimento, representa o saldo médio de contas a receber dividido por vendas a prazo, multiplicado por 360 dias. E o prazo médio de pagamento a fornecedores, também conhecido como prazo médio de pagamento, que é o saldo médio de contas a pagar, dividido por compras a prazo, multiplicado por 360 dias. Enquanto o ciclo operacional se inicia no momento da aquisição dos materiais,
O ciclo financeiro compreende o período de tempo entre o momento do desembolso inicial de caixa para pagamento dos materiais e a data do recebimento da venda do produto acabado. Como um exemplo prático, vamos pegar aqui uma linha do tempo, onde essa linha do tempo vai ficar dividida por 4 operações. A primeira delas, a de compra da matéria-prima. A segunda, o pagamento dessa compra. A terceira, a venda do produto acabado. E a última, o recebimento dessa venda. Supondo que da compra até o pagamento nós tenhamos 20 dias transcorridos. E do pagamento até a venda, 15 dias. E da venda até o seu recebimento, mais 25 dias. Como a gente sabe que o ciclo operacional se inicia no momento da compra da matéria-prima e se encerra no recebimento da venda do produto acabado, essa linha do tempo, então, representa o nosso ciclo operacional, que nada mais é do que a soma desses períodos. No caso, 20 dias, mais 15 dias, mais 25 dias, que equivale então a 60 dias. Então, o nosso ciclo operacional, nesse exemplo, é equivalente a 60 dias. Pegando agora o momento da compra até o período de pagamento dessa compra, nós temos então o prazo médio de pagamento, que equivale então a 20 dias. Pegando o momento da compra até o momento da venda do produto acabado, nós temos então o prazo médio de estocagem, que é quando a matéria-prima entra na empresa e sai em forma de produto acabado no momento da venda. Então, observe na linha do tempo, nós temos um prazo de 20 dias mais 15 dias, que é o total do prazo médio de estocagem, que equivale a 35 dias. E do momento da venda até o momento do recebimento, nós temos então o prazo médio de recebimento, que equivale à última porção da linha do tempo, que é igual a 25 dias. Então, nós temos agora identificado na linha do tempo os 3 prazos médios. Prazo médio de pagamento igual a 20 dias, prazo médio de estocagem igual a 35 dias, prazo médio de recebimento igual a 25 dias. Então, de cara, nós identificamos que o ciclo operacional nada mais é do que a soma do prazo médio de estocagem com o prazo médio de recebimento. 35 mais 25 igual a 60 dias. Pegando ainda essa linha do tempo que compreende o ciclo operacional, nós temos o ciclo financeiro, que começa com o pagamento da compra da matéria-prima e termina com o recebimento da venda do produto acabado. Está aí o nosso ciclo financeiro. Observe então que a primeira porção dessa linha é o nosso prazo médio de pagamento, que equivale a 20 dias. Então, como a linha do tempo completa representa o nosso ciclo operacional, o nosso ciclo financeiro vai ser equivalente ao ciclo operacional menos o prazo médio de pagamento. Então, nós teremos 60 menos 20, que será igual a 40 dias. Então, o nosso ciclo financeiro equivale a 40 dias. Uma vez que nós temos o ciclo financeiro, nós podemos calcular um importante indicador na área financeira, que é chamado giro de caixa. Para a gente calcular esse giro de caixa, basta nós pegarmos a duração de um ano comercial, que equivale a 360 dias, e dividir pelo ciclo financeiro, que no nosso caso aqui são 40 dias. Vai equivaler então a 9. 360 dividido por 40 vai ser igual a 9. Então, o nosso caixa vai girar 9 vezes no ano. O que isso representa? Representa que o dinheiro que será investido na empresa vai ter um giro de capital 9 vezes no decorrer do ano. Você vai investir esse dinheiro e vai retornar para você 9 vezes. Então, se você fizer esse reinvestimento, no final do ano, você terá o seu resultado maximizado.
Bem, com base nessa explicação, nós podemos então identificar as fórmulas de cálculo dos ciclos. Como nós falamos, o nosso ciclo operacional ele vai ser representado pela soma entre o prazo médio de estocagem mais o prazo médio de recebimento. Já o nosso ciclo financeiro vai ser igual ao ciclo operacional menos o prazo médio de pagamento. Substituindo a fórmula do ciclo operacional na fórmula do ciclo financeiro, nós podemos também, com base nos 3 prazos médios, calcular o ciclo financeiro. Ou seja, pegar o prazo médio de estocagem, somar com o prazo médio de recebimento e subtrair o prazo médio de pagamento. E por último, para calcular o giro do caixa, basta pegarmos então 360 dias e dividir pelo valor do ciclo financeiro. A rentabilidade é a medida do resultado econômico, seja lucro ou prejuízo, gerado pelo capital investido. A contabilidade adota o regime de competência para apurar o resultado econômico e medir a rentabilidade das operações. Basicamente, por esse regime, as receitas são reconhecidas no momento da venda e as despesas quando são incorridas, isto é, quando são consumidas. E ele coincide com o ciclo econômico da empresa. A administração financeira adota o regime de caixa para planejar e controlar as necessidades e sobras de caixa, bem como apurar o resultado financeiro, seja superávit ou déficit de caixa. Basicamente, pelo regime de caixa, as receitas são reconhecidas no momento do efetivo recebimento e as despesas no momento do efetivo pagamento. Uma observação: ao longo do tempo, todas as receitas e despesas, sejam elas operacionais e não operacionais, serão recebidas ou pagas em dinheiro, ou foram antecipadamente recebidas ou pagas. A finalidade do regime de caixa é controlar o fluxo de caixa da empresa, que por sua vez é o que gera liquidez para a empresa. Nesse sentido, a liquidez da empresa representa a capacidade de pagar os seus compromissos financeiros no curto prazo. Em sentido amplo, a liquidez está relacionada com as disponibilidades mais os direitos e bens realizáveis no curto prazo, isto é, bens e direitos que se transformam em dinheiro no curto prazo. Em sentido restrito, ela está relacionada somente com as disponibilidades imediatas, ou seja, com o próprio dinheiro. A diferença ou semelhança entre os dois conceitos, seja regime de caixa e regime de competência, pode ser demonstrada por um simples exemplo prático. Supondo que a empresa ABC vendeu R$40 mil no mês de dezembro, sendo que o recebimento desses 40 mil foi distribuído da seguinte maneira: 10 mil no próprio mês de dezembro, 10 mil em janeiro, 10 mil em fevereiro e os últimos 10 mil em março. As despesas do mês de dezembro foram de 28 mil, mas o pagamento dessas despesas foi distribuído da seguinte forma: 10 mil no próprio mês de dezembro, 9 mil só em janeiro e os últimos 9 mil em fevereiro. Então, com base nesse enunciado, a gente vai montar um quadro e distribuir as receitas e despesas da empresa ABC, considerando tanto o regime de caixa quanto o regime de competência. Bem, em relação ao regime de competência, as operações aconteceram em dezembro. Então, nós vamos registrar essas operações no mês de dezembro. A empresa ABC, então, vendeu 40 mil em dezembro. Registramos então 40 mil de receitas pelo regime de competência. E consumiu despesas no valor de 28 mil, então registramos despesas no valor de 28 mil. O resultado então, que é a confrontação entre as receitas e despesas, nos dá um saldo positivo de 12 mil, que nós chamamos de lucro. Então, pelo regime de competência, a empresa ABC teve um lucro de 12 mil reais no mês de dezembro. Pegando agora a ótica do regime de caixa, que é a entrada e saída de dinheiro do caixa, em dezembro, em relação às receitas, só entrou 10 mil. E em relação ao pagamento das despesas, só saiu 10 mil.
Então, confrontando as receitas e despesas em dezembro, nós temos um saldo zerado, ou seja, não houve superávit nem déficit. Em janeiro, a empresa recebeu 10 mil daquelas vendas de dezembro e fez o pagamento de 9 mil das despesas também de dezembro. Então, confrontando as receitas com despesas, tem um saldo positivo de R$1.000, ou seja, um superávit de R$1.000. Em fevereiro, ocorreu a mesma coisa. Recebeu 10 mil em relação àquelas vendas de 40 mil e pagou 9 mil em relação às despesas de 28 mil, também obtendo o saldo de R$1.000, ou seja, um superávit de R$1.000. Em março, ela recebeu os últimos 10 mil referente às receitas de dezembro. Porém, não houve pagamento nenhum, porque já pagou todas as parcelas da despesa de 28 mil. Então, fazendo a confrontação, ela fica com superávit de 10 mil. Se a gente agora observar somente a linha do lucro, nós identificamos que aquele lucro pelo regime de competência, ele só vai entrar na empresa em forma de dinheiro R$1.000 em janeiro, R$1.000 em fevereiro e os últimos 10 mil em março. Então, o regime de competência, ele apresenta um valor econômico. Ou seja, ele representa o desempenho econômico da empresa, enquanto o regime de caixa, ele representa ali a movimentação, isto é, a entrada e saída de dinheiro do caixa. E esse lucro, então, só vai entrar efetivamente no caixa R$1.000 em janeiro, R$1.000 em fevereiro e 10 mil em março. Por isso que às vezes há confusão quando o contador ele vai conversar com o empresário. O contador fala que ele teve lucro de 12 mil, aí o empresário quer pegar e já gastar esses 12 mil, sendo que esses 12 mil ainda vão entrar no caixa da empresa. Então tem que se ter um cuidado muito especial quando se passar essas informações para o empresário. Dando sequência na última parte da nossa aula, vamos ao terceiro tópico, fluxo de operações e de fundos. Fluxo de atividades operacionais. Dentro do ciclo operacional de uma indústria, desde a compra de matérias-primas até a venda do produto acabado, ocorre um fluxo de bens e serviços. Com a realização da venda, apura-se o resultado das operações. Existe certa lógica e ordem no fluxo dos bens e serviços, bem como na apuração do resultado das operações, como veremos na figura do próximo slide. Mas as atividades operacionais não ocorrem exatamente na sequência apresentada. Os impostos sobre as vendas e o custo dos produtos vendidos são reconhecidos simultaneamente com a realização das vendas, mas as despesas de vendas e as despesas administrativas podem estar ocorrendo simultaneamente com as atividades de fabricação do produto, ou antes mesmo dessas atividades. Fluxo de fundos e reflexos na contabilidade. O fluxo de fundos, também conhecido como fluxo de recursos, tem seu conceito mais abrangente do que o fluxo de caixa. Enquanto o fluxo de caixa refere-se à movimentação de dinheiro, o fluxo de fundos refere-se à movimentação do capital de giro. O capital de giro representa o capital em circulação ou movimentação, tanto no ativo, seja no disponível ou realizável, como no passivo exigível, e sofre permanentes modificações em seu estado patrimonial. Observando o quadro a seguir, na coluna do fluxo de bens e serviços, os estoques de matérias-primas são comprados e requisitados para a fabricação do produto. Na fase da elaboração do produto, são adicionados os custos de mão de obra, também conhecido como MOD, e os custos indiretos de fabricação, conhecido como CIFs. Após a conclusão da fabricação, os bens e os serviços adicionados às matérias-primas são transferidos para estoques de produtos acabados. Os produtos fabricados, agora compondo os estoques de produtos acabados, são vendidos. Por esse motivo, são baixados dos estoques no ativo da empresa, como custo dos produtos vendidos. Pois, a partir desse momento, o produto fabricado deixa de existir como bem de propriedade da empresa que o fabricou, tendo a sua propriedade transferida para o cliente que o comprou.
As vendas geram impostos, como o ICMS, o IPI e o ISS, que são deduzidos da receita bruta. Com a dedução do custo dos produtos vendidos e das despesas operacionais, apura-se o resultado das operações, isto é, apura-se o lucro ou o prejuízo operacional. Todos os investimentos feitos no ativo tendem a se transformar em dinheiro. A figura a seguir mostra o esquema básico das atividades de operações, investimentos e financiamentos, com os respectivos reflexos na contabilidade. Enquanto as operações provocam o fluxo de capital de giro, ocorrem reflexos no ativo e no passivo. Os quadros na cor cinza do ativo corrente e do passivo corrente representam as contas contábeis diretamente relacionadas com as atividades operacionais. O resultado da operação, seja lucro ou prejuízo, é apurado pela diferença entre as receitas e os custos e despesas. As setas vazadas representam entradas de dinheiro e as setas cheias, as saídas de dinheiro. As setas tracejadas representam movimentações de capital de giro e apuração de resultado da operação. Seguindo o fluxo de fundos a partir da operação de compra a prazo de matérias-primas, podemos visualizar no ativo corrente os estoques de matérias-primas, que, acrescido dos custos de mão de obra, outros custos indiretos de fabricação e depreciação, transformam-se em estoques de produtos acabados. Quando estes são vendidos, transformam-se em custo dos produtos vendidos. Os estoques de produtos acabados, quando vendidos, transformam-se imediatamente em dinheiro, no caso de vendas à vista, ou após o recebimento da duplicata, no caso de vendas a prazo. As operações de vendas e distribuição geram impostos e despesas operacionais que provisoriamente ficam contabilizados no passivo corrente, até serem pagos com os recursos do disponível. O resultado da operação é deduzido das despesas financeiras e acrescido das receitas financeiras e vai para o patrimônio líquido, sendo que parte é distribuída aos acionistas por meio de contas a pagar ou dividendos a pagar. Os recursos do disponível são compostos basicamente pelas contas caixa, bancos e aplicações financeiras de liquidez imediata, e são utilizados também para a compra de bens do imobilizado, que podem ser vendidos eventualmente. As sobras de caixa são aplicadas temporariamente no mercado financeiro para maximizar os recursos financeiros da empresa, gerando receitas financeiras que são deduzidas das despesas financeiras, as quais são geradas pelos financiamentos bancários de curto e longo prazos. O passivo não corrente, juntamente com os financiamentos bancários de curto prazo, que estão no passivo corrente, fornecem os recursos necessários para financiar as atividades de operações e investimentos não supridos pelo passivo corrente operacional. As movimentações das contas correspondentes às atividades de investimentos e de financiamento produzem reflexos diretamente nas contas contábeis representativas dessas atividades e também no disponível. A diferença entre o valor da operação original e da operação final é refletida nas contas de despesas e receitas financeiras, que são provisionadas e apropriadas periodicamente contra as contas dos financiamentos bancários e investimentos temporários, respectivamente. Por exemplo, a captação de financiamento bancário de determinado valor resultará no futuro em devolução dessa quantia e no pagamento de juros, que são contabilizados como despesas financeiras. Com exceção do imobilizado, que é eventualmente vendido, os itens não correntes transitam geralmente por itens correntes antes de transformarem-se em disponível. Quando a empresa compra um bem do imobilizado com financiamento, aparentemente não existe movimentação de dinheiro no ato da compra, mas na prática é como se o comprador tivesse recebido do financiador e com esse dinheiro tivesse pago o fornecedor do bem. Esta figura ilustra simultaneamente os fluxos de fundo e de caixa. A figura a seguir ilustra separadamente os fluxos de fundos, onde somente as contas contábeis relacionadas estão destacadas. O fluxo de receitas e despesas estão destacadas pelas setas vermelhas.
O fluxo de fundos é basicamente semelhante ao fluxo de bens e serviços apresentado anteriormente. Agora temos separadamente o fluxo de caixa, onde as setas verdes representam as operações e as setas brancas os investimentos e financiamentos. Com isso, terminamos os tópicos da nossa aula, onde apresento agora as referências bibliográficas utilizadas nesta apresentação. O aluno que tiver disponibilidade pode procurar a nossa biblioteca central por meio dos contatos abaixo, para poder aprofundar os seus estudos. Bons estudos a todos e até a próxima!